Como você está? Tudo tranquilo? Semana foi maneira? Essa semana aqui choveu muito, na época desse vídeo. E não deu para dar continuidade aos projetos anteriores. Então eu soltei agora aqui, nesse momento, com uma semana de antecedência, basicamente, o vídeo da customização do SS Tigrado. Ele partiu desse modelo que eu recebi, e aqui nós vamos ver o seguinte: as lanternas, que essas lanternas pintadas são meio caídas, né? Essa tintinha assim, e a troca da cor dele, né? E a parte tigrada. Foram 3 exigências: que fosse vermelho, que fosse tigrado, que tivesse muito brilho. Então vamos lá. A primeira parte do trabalho, obviamente, é o desmonte, né? E uma dica que eu gosto de dar é que você use pequenos saquinhos para, à medida que for tirando as peças, já ir guardando neles. Isso aí vai evitar que você perca, que quebre, e você vai proteger assim todas as peças do seu modelo, e no final das contas você não vai ter dor de cabeça na hora da remontagem. É só uma questão de organização. Para retirar as pequenas peças, lanternas, para-choques, que costumam voar longe, né, basta que você fixe uma fita adesiva nelas e trabalhe normalmente na retirada. Quando você perceber que saiu tudo, então você vai retirar a sua fita e vai estar tudo preso nela, e evitou de perder uma lanterninha dessa, do negócio voar longe, ou peças que às vezes você nunca mais vê, como já aconteceu comigo. Os para-brisas é um capítulo à parte, porque um para-brisa desse arranhado, ele desvaloriza demais a miniatura. E na hora de retirar, é muito comum acontecer algum raspão, alguma trincada. Então, a mesma fita que usa para pegar peças pequenas, você pode usar para retirar os para-brisas. E além da ajuda da retirada do para-brisa, ele ainda protege de uma eventual escapada da ferramenta na face do acetato. Então você garante que o seu vidrinho não vai voar longe, você garante que ele não vai ser arranhado. Em alguns vídeos anteriores eu já comentei que eu deixei de usar removedores líquidos e passei a usar o pastoso, e especificamente o pastoso automotivo. Ele demora um pouquinho mais para fazer efeito, mas a retirada da tinta ela fica mais, não vou dizer nem mais fácil, ela vai facilitar a sua história mais adiante, depois, porque é uma química que é mais fácil de você remover. Existem outros removedores que eles são difíceis de sair, então você, por mais que lave, sempre fica um resíduo, e na hora da repintura você descobre isso. Ou a tinta não vai secar no local onde o resíduo ficou, ou a tinta vai secar e vai soltar. Às vezes o modelo vem com defeitos da fundição que são bem desagradáveis. E se você pretende fazer uma repintura fina, esses defeitos eles vão ficar latentes. Então convém você corrigir isso com a massa de poliéster automotiva. Quando o defeito é feio, assim, marcante, o ideal é que essa massa seque de acordo com as indicações do fabricante. Por quê? Ela vai ter uma fixação muito mais segura na hora de lixar. Embora, em contrapartida, na hora de lixar, você vai perceber que ela vai ter muito mais resistência, ela vai estar muito dura. Dependendo do que você for usar na massa, você pode esperar por esse tempo de secagem ou não.
Você pode deixar ela, por exemplo, uns 20 minutos secando, e ao perceber que ela não está esfarelando a lixa, você já pode fazer a correção. A vantagem é que ela vai estar bem macia e você vai passar menos tempo lixando e vai conseguir uma boa lixada também. Porém, o risco dela soltar é grande. Quando você deixa ela secar naturalmente, o tempo que ela tem que secar, aí você pode lixar com tranquilidade que ela não vai soltar, embora ela vá te dar um pouco de trabalho. Mas no final das contas, o que interessa é que você corrija aquele defeito, aquele buraco, aquela raspada que veio de fábrica, né? Às vezes o modelo precisa de uma forcinha nos vincos, nas marcações, nas linhas. Então, mas aí convém que com muito cuidado você reforce essas linhas, mas não esquece que se escapa da trilha você vai arranhar feio a miniatura. Então é bom você fazer um treino antes, uma peça antes, para poder seguir essas linhas sem medo. Eu vou usar um primer ou uma base de tinta acrílica. A textura correta para o aerógrafo é essa daqui. Ela deve estar líquida, porém parecendo um leite, né? Quando você dobra, entorna e retorna com ela, ela não deve sair por inteira, ela deve fazer a marcação do espaço que ela ocupou. A aplicação com tinta à base de água, apenas as tintas à base de água. É bom usar um secador, esse secador de cabelo, à medida que você aspergir a peça. Então, se você der uma demão, imediatamente você vem com o secador e seca essa demão. Isso vai facilitar duas coisas: a aderência na peça, e vai facilitar também, ele vai evitar que escorra, porque é água, né? É água no metal. Então é uma coisa que deve ser feita aos pouquinhos, e cada vez que você for aspergir com o aerógrafo, imediatamente você em seguida já seca a peça. Então, só retornando o raciocínio, você evita mais uma coisa, você evita aquela mancha, porque a água que vai vir por cima do que já está pintado pode manchar o que está por baixo. E usando o secador de cabelo, você simplesmente mata essa possibilidade.
dividir com você uma outra possibilidade dos cromados. Aqui no caso eu só cromei a maçaneta, mas os frisos, por se tratar de uma tinta acrílica à base d'água, o que eu fiz aqui? Eu raspei com a ponta de lâmina. Então, basicamente, eu arranquei a tinta e raspei. Eu consegui esse brilho do metal. Agora, a tampa do tanque de combustível e a maçaneta já foram feitos da forma tradicional. Eu vou deixar o link aqui, para quem não conhece ainda, uma dica, uma forma de cromagem. Esse modelo tigrado, ele tem umas nuances em preto, um pouco abaixo dos para-choques. Eu preferi fazer esse em pincel pelo controle da pintura, né? E porque cabe o pincel aqui. Nem sempre o aerógrafo é uma solução para tudo. O pincel também é muito bem-vindo, principalmente na economia de tempo. E a qualidade dele também não é ruim. É cada ferramenta, cada processo no seu lugar certo. Aqui cabe o pincel e ele é muito bem-vindo. Não sei se dá para perceber aqui a lanterna, mas a sensação que ela é de vidrinho está bastante latente, não? Isso é um truque de pintura. São 3 tonalidades de laranja com verniz. A placa prata que eu coloquei por baixo ali, ela justamente veio para acamar o decalque, que é um decalque feito em papel transparente preto. E aquilo ali seria um buraco e apareceria vermelho, não é? Então, um truque que você pode usar é você já colocar uma plaquinha metálica ali. Quando o decalque cobrir aquela região, aquela parte vazada vai tampar a parte prata e você vai conseguir aquele efeito de cromo. O restante é a aplicação de decalque. Também vou deixar um link aqui, porque já é um assunto que nós tratamos e não muda muito no caso. Aqui eu preferi o decal do que fazer a pintura tigrada, porque a área é muito pequena, muito estreita, e o decalque ele vai cumprir a função muito bem. Essa tinta ela é acrílica à base d'água. E assim que nós terminarmos de botar qualquer decalque, imediatamente a gente volta com aquele secador de cabelo para secar a peça, tanto de alguma química que usamos, como fixador, como amolecedor, como também de água, né? Porque se há uma demora, vai manchar a pintura. E aí não vai ficar legal. Essa tinta ela é legal, mas para esse tipo de procedimento ela é meio chatinha. Então é preciso trabalhar nela, saber trabalhar nela, para você não perder as suas horas de trabalho e jogar isso no lixo. Uma vez pintado, repara que todos os sulcos que existem no carro estão da mesma cor da pintura. E isso na vida real não existe. Passada essa etapa dos decalques, você lembra daquela pintura de luz e sombra? Pois é, aqui nós vamos reproduzir luzes e sombras. A luz ela vai ficar repleta e plena onde ela realmente bate,
E naqueles sulcos que existem entre os capôs, entre as portas, nós vamos dar um realce nisso. Quando a parte de cima, a cor que você vai usar é a mesma cor do carro, só que você vai escurecer. Se você usou o vermelho, você vai usar um marrom bem escuro ou um vinho escuro, e as partes de baixo você vai usar o preto. A luz ali não chega diretamente. Então essas partes mais baixas você vai pintar com preto, e as partes mais altas na mesma cor do carro, só que escurecido. Isso dá um efeito de realidade bem interessante, porque ele vem pintado de fábrica com tudo isso preenchido e não, sabe, eu acho que não fica legal. Tem gente que gosta sim, mas eu prefiro realmente dar o realce em todas as linhas que o carro tem de sombras e luzes. Terminado tudo, pintura, decalque, é a hora do verniz, é a hora que você vai fixar tudo que você fez, desde cromado, decalque e pintura, de forma a que isso não saia mais. Agora sim está fixo. Um outro detalhe também que surgiu são as rodas. Você também pode dar um detalhe especial, uma atenção especial nas rodas. Você pode usar as luzes e sombras quando houver necessidade disso, ou às vezes elas têm detalhes de cor mesmo, né? Esses SS eles têm aquele detalhe do preto. Então há uma diferença que dá, é muito grande. Painel também você pode, querendo pintar, não vai aparecer assim tão nitidamente por causa da escala, mas é uma coisa que está lá, se alguém olha é um detalhe, né? Ih, rapaz, olha, tem isso, tem aquilo. Então, customizar é isso, é você deixar do seu jeito e você colocar aquilo que não tem na miniatura, mas poderia ter, ou melhorar aquilo que já existe. Por exemplo, lembra das lanterninhas pintadas? Elas continuam pintadas, mas olha a diferença que dá. São coisas que na fábrica eles não vão fazer, porque eles precisam de quê? Produção e vendas. Eles não vão fazer uma peça, eles vão fazer 3.000 peças. Então eles não vão fazer esse detalhe em cada uma delas. Cabe a você se divertir e fazer. Polimento. Embora o verniz dê aquela sensação bacana, continua aquela coisa meio bolha d'água, né? Quem vai resolver isso, quem vai tirar aquela sensação de bolha d'água e dar um brilho fino, é o polimento. Então vou deixar aqui um link para você, onde eu falo do polimento. O processo é sempre o mesmo. Aqui no caso não se usou máquina, foi só na mão, e o resultado é muito bom. Então fica aqui o link que fala sobre o polimento e explica bem melhor do que o pouco tempo que eu tenho para falar sobre isso agora. A colocação das peças no lugar é uma coisa importante. E você recolocar os vidrinhos, mais importante ainda, porque eles têm que encaixar bem, e isso não vai acontecer porque você já tirou a chumbação deles. Então uma coisa que pode te ajudar muito são os ímãs. O que você pode fazer? Você fixa a peça com um ímã. Quanto mais ímãs você usar, mais fixa, mais força, peso você vai ter na hora da fixação. Mas também é bom não exagerar, porque você pode variar a peça com isso. Então você coloca os ímãs e dali você põe as colas. Depois de seco você tira o ímã e ela está perfeita ali, como se estivesse vindo de fábrica naquele momento. O resto da colocação das pequenas peças, sempre com muito cuidado, sempre evitando tocar no carro com o dedo
desprotegido, né, para não engordurar, para não estragar aquele polimento que você fez. E pronto. Está aí o nosso SS Tigrado comparado com o visual de quando ele chegou. Aqui você pode ver a lanterna, pode ver as rodas, o brilho, os emblemas, que é invejável, né? Isso aí é de fábrica, não tem muito como você conseguir chegar numa reprodução perfeita disso. Mas de resto você pode melhorar muita coisa. Se você gostou desse vídeo, não esquece daquela forcinha. E em breve eu vou estar fazendo assim compactos. Porque tem um pessoal, tem umas pessoas que gostam de ver, mas eles não estão muito interessados em processo. Eles querem ver a coisa pronta, né? Então eu vou lançar também um compacto de 1 minuto, que seria um resumo do que foi feito. Quem quiser ver com mais detalhamento e saber de mais detalhes, aí assiste o vídeo inteiro. Quem não, quem só quer ver mesmo a plástica como ficou, aí eu não vou tomar o seu tempo, eu faço uma coisa curtinha e você passa a conhecer o carro, passa a conhecer o trabalho de uma forma bem mais rápida. Então é isso aí, até domingo, se Deus quiser. Para você, uma boa semana.